Pessoal, professor Alan na área, vamos lá. Hoje o tema é iluminismo. Antes de eu comentar um pouco sobre o que é o iluminismo, vamos ao seguinte ponto. Vamos falar sobre dois caras, René Descartes e John Locke, ok? Os dois chegaram a viver um tempo na Holanda, perseguidos por questões políticas. A Holanda era um local mais liberal naquele momento, né? Onde uma pessoa poderia, mesmo tendo pensamentos vistos em outros lugares mais radicais, mas lá havia possibilidade de viver tranquilamente, havia mais tolerância em relação a isso no momento. O Locke é importantíssimo porque é um cara que vai criar a ideia do liberalismo político. O que é esse liberalismo político? O Locke é o cara que vai estabelecer direito de ir e vir, liberdade religiosa, livre liberdade de pensamento. Isso são coisas que hoje em dia você para e pensa, acha super natural, mas naquela época não era bem assim. O René Descartes, ele é um cara que ele vai criar um livro de discurso sobre o método, onde ele vai criar uma ideia da importância do questionamento. Ele é um cara que ele tinha, no seu pensamento ele colocava tudo em dúvidas, tá? Ele levantava dúvidas e ele entendia que aquilo que sobrevivesse a todos esses questionamentos, todas essas dúvidas, aquilo era de fato a verdade, tá? René Descartes foi um cara que a partir desse livro, que eu já falei aqui, ele achava que era uma forma dele criar um método único para se descobrir todo tipo de pensamento, todo tipo de investigação científica, e não só científica, além, tá? Em outras áreas, até mesmo religiosas, e aí ele vai desenvolver isso, e ele discute isso no seu livro, e é como eu falei, colocando tudo em dúvida, ok, pessoal? O que foi o iluminismo? O iluminismo é uma corrente filosófica, é um novo pensamento, onde ele vai criticar o antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime é o poder absoluto do rei, o mercantilismo e a Igreja Católica, que acabava dando força ao rei nesse período. Então, os iluministas também criticavam a Igreja Católica. Uma, pela Igreja Católica, como eu já disse, apoiar o rei. Duas, porque a Igreja Católica ela ainda tinha grande influência cultural naquele momento. Então os iluministas eles vão ser caras muito a favor da educação. Por quê? Entendiam que era através da educação a sociedade, o ser humano se libertaria desse obscurantismo, né? Essa questão de estar nas trevas. Por isso que o nome é iluminismo. Eles diziam que através do conhecimento, através do estudo, através do saber, viriam as luzes, viria o conhecimento sobre a pessoa e largaria aquele passado atrasado, feudal, tá? Aquela questão lá do domínio da Igreja Católica para trás. Tá? O iluminismo vai ter muita força na França, como eu já disse, a França era onde o antigo regime era extremamente forte, e os nobres mesmo franceses vão abrir salões, vão fazer festas, vão fazer grandes reuniões onde vão ser debatidos os temas do iluminismo. Tá? Uma grande contribuição do iluminismo é a criação da enciclopédia. Dois iluministas, de Diderot e d'Alembert, vão ser os caras que vão tentar reunir boa parte do conhecimento do mundo, ou todo o conhecimento do mundo, e lançar em uma série de livros, tá, gente? Que é como alguém tiver uma enciclopédia em casa, dá uma olhadinha que vai ser legal, tá, pessoal? Óbvio que isso vai gerar uma reação, e aí essa reação é o despotismo esclarecido, tá? Reis como Catarina Grande da Rússia, Frederico II da Prússia, vão convidar membros do iluminismo para fazer reformas no seu país. Tá? Então vai ser incentivado a educação, vão ser feitas pequenas reformas para assim fazer com que esses reis não percam poder numa tentativa de revolução da população ou até mesmo dos nobres por estarem influenciados no iluminismo. Esse fenômeno vai ficar conhecido como despotismo esclarecido. Caras extremamente famosos do iluminismo, Rousseau,
D'Alembert, Montesquieu. Montesquieu, o cara vai criar a ideia dos três poderes. O Rousseau, que eu falei anteriormente, é o cara que vai criar a ideia de uma representação política, de voto, de vontade da maioria. Ok, pessoal? Agora vamos dar um pequeno pulinho para a Revolução Científica. O que foi a Revolução Científica? Também nesse período você vai ter, na Europa, uma série de pessoas que vão começar a estudar pontos e lançar algumas bases de conhecimento científico que são importantíssimos para hoje. O Galileu e o Copérnico vão ser os caras que vão descobrir algo que hoje, para vocês vão falar, meio óbvio, a Terra gira em torno do Sol, tá, gente? Só que naquela época ninguém acreditava nisso, tá, pessoal? E a igreja mesmo chega a condenar o Copérnico à fogueira, o Galileu ficar preso porque ele nega tudo isso e ele depois passa em manuscritos esse conhecimento. Já o Newton não vai sofrer perseguição por parte da Igreja Católica pelo fato de que ele vivia na Inglaterra. E você tem que lembrar que a Inglaterra teve aquela reforma anglicana, então não havia mais a força da Igreja Católica lá. O Newton é o cara que descobre a lei da gravidade, é o cara que tem as 3 leis de Newton. Você não tem como estudar física sem estudar o Newton, tá? E você vai ter a criação de grandes academias científicas nesse período. Você vai ter a Sociedade Real de Londres em 1660. O próprio Newton chega a presidir essa Sociedade Real. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a mais.